Então agora eu estou trabalhando num outro que é o sexo e religião, que está sendo muito interessante. Por quê? Porque é claro que eu estou usando uma literatura, eu quero fazer um livro de capítulos, então abordar vários aspectos da sexualidade mesmo, e descobrir o porquê que esses aspectos da sexualidade viraram um pecado. Foram mal vistos. Mas precisa de uma pesquisa histórica para saber de onde vem esses... Mas sem tornar o livro um livro maçante, claro. Então eu vou abordar, por exemplo, masturbação, vai ser um capítulo do livro. O sexo antes do casamento, sexo livre. Existe uma determinação em relação a isso para o confessionário, quando o adolescente chega falando que está se masturbando muito, se pode ou não? É colocado a masturbação como um pecado. A masturbação também seria um pecado? Seria um pecado. É um pecado, é um ato individualista. É visto já que pode se tornar um vício, de imediato. Enfim. E qual que é a orientação dentro do seminário quando algum seminarista está tendo uma dificuldade um pouco maior de lidar com isso? Normalmente não é tematizado. É por isso que, é o silêncio que sagrado. dá um problema, né? É como a educação antiga dos pais, não quer saber de nada, aí o indivíduo não tem informação. Não tem informação. Naquela época a escola não dava informação também, então quer dizer... Exatamente. E já vou adiantar aqui que é muito interessante como as coisas surgem, né? Como é que a masturbação foi vista de forma negativa? Então, tenho curiosidade. Antigamente, a palavra masturbação não era usada, mas era usada a palavra onanismo. Tá? Então, não peguei a etimologia, o que seria isso? Onanismo é uma expressão que vem de Onã, que é um personagem bíblico. E esse personagem bíblico, ele é o segundo irmão de uma família. Existe uma lei judaica que diz assim: se o primogênito morrer, o segundo irmão deverá deitar com a cunhada, a viúva. Se ele morrer sem filhos, sem filhos homem, sem filho varão, ele deverá deitar com a cunhada e gerar um filho com a cunhada, e aí esse filho receberá o nome do primogênito, para que a linhagem continue. Certo. Tá? Então, e o irmão de Onã faleceu, sem deixar filhos. E toda vez que Onã ia deitar com a cunhada, ele fazia o coito interrompido. Tá? E por egoísmo, por ser egoísta, ele não queria dar um filho para o irmão. Então ele fazia o coito interrompido. Então Deus o castiga com a morte. Daí vem então o onanismo. Perfeito? E daí a masturbação. Você quase me deu um nó na cabeça agora, mas que o coito interrompido é sugerido pela igreja como um método anticoncepcional. Então, mas o coito interrompido de Onã, como usava essa expressão, não coito interrompido, mas usava a expressão, ele jogava o seu sêmen na terra, não é? Sim. Então não usava essa expressão. Então, o que associou-se? Ao adolescente ou qualquer homem que joga o seu sêmen na terra. E não ao egoísmo, que seria o pecado. Exatamente. O pecado de Onã não é a masturbação, mas é o individualismo, o egoísmo, o não amar o seu irmão. De certa maneira, um pouco de inveja, talvez, do irmão. De inveja do irmão. Exatamente. Aqui está o pecado de Onã. Segundo, Onã não praticava a masturbação, mas era o coito interrompido. Você não acha que, como dizem muito, que Maomé teve uma importância enorme na moralização do povo árabe naquela época, que estavam, como está acontecendo agora em certos lugares da Índia, estupros por tudo quanto é canto, quer dizer, a sociedade estava extremamente doente. Certo. Então, quando você chega com alguma moral, a sociedade começa a ter um pouco mais de humanidade por ela mesma, né? Perfeito. Você acredita que talvez essa repressão sexual que a gente vê na Igreja Católica estaria, de alguma maneira, ligada a todos os excessos dos imperadores romanos, orgias e coisas ruins que aconteceram durante períodos da história que eles tentavam reprimir? Pode ser. Mas daí, com o passar do tempo, isso foi se teologizando, não é? Essa rigidez, né? E aí se criou uma teologia que é estoica e platônica, é uma mistura, né? Quer dizer, o espírito, tudo que é espiritual é divino,
não é? Tudo que é carnal é muito mal, né? É ruim, não é? E o que é um absurdo, porque nós somos seres carnais, não é? E nós florescemos como pessoa humana a partir do momento que nós temos o que? Uma harmonia sexual, uma harmonia física, não é? Uma saúde mental, uma saúde física. Não existe uma divisão aí. Já temos 100 anos de Freud já, né? Pois é, pelo amor de Deus, né? Então, o que eu quero com esse livro é desmistificar, não é? E está sendo muito interessante porque... 100 anos depois, o Padre Beto está escrevendo um livro que tem que tocar nesses assuntos. Como é que a igreja pode durar 100 anos dos primeiros toques sobre a libido, né? Inacreditável. Pô, que coisa. Como nós estamos atrasados, não é? Quer dizer, depois da... Acho que até a década de 50 e 60, a mulher casada que tinha uma relação sexual um pouco mais apimentada com o marido achava estranho, não permitia e achava que deveria isso acontecer só fora, na infidelidade. Exatamente. Lembra desse costume, né? Quer dizer, o que determinadas posições sexuais, né, o homem fazia com a prostituta. Exatamente. Não é? Com a sua esposa, não. E deixava a mulher lá totalmente insatisfeita. Não é? E até hoje, eu brinco muito com os meus alunos, né? A gente não imagina o papai e a mamãe naquelas posições. Não é? É verdade. Não, a gente não imagina. Isso está verdade. muito assim, impregnado em nós. Nós não imaginamos nossos pais tendo um prazer sexual que seja diferente da genitália. Não é? Tendo outros toques, tendo outras posições e tudo mais. Tá lá também na psicanálise, eu acho que tem a ver com Édipo e Electra aí, no sentido que talvez a gente internamente tenha esse desejo, então a gente reprime esse desejo, então eu não quero nem pensar. Exatamente. Não sei. Exatamente. E está sendo muito interessante para mim, porque, não que eu não visitava, mas a internet ela é uma fonte de informação fantástica. Então não só os livros, né? Mas eu estou tendo agora, eu comprei um antivírus muito bom. Legal isso, viu? E estou tendo que visitar, quer dizer, estou visitando, né, diversos sites, não é, que dizem respeito à sexualidade e à pornografia. Não é? Então estou agora visitando diversos sites pornográficos mesmo. Tentando estudar os comportamentos. Exatamente. E é inacreditável, realmente, como ser humano, ele tem fetiches que você fala, pô, é inacreditável isso. E para você, o que você acha que existe limite para o saudável? Pois é uma questão muito séria, viu? Tem um livro do Marquês de Sade, chama Filosofia na Alcova. Eu assisti o filme com o Geoffrey, que ele escreve, inclusive, quando tiram todas as condições de ele escrever, ele começa a escrever com as próprias fezes na parede. Eu assisti esse filme, é fantástico. Nossa, fortíssimo. Fortíssimo. Mas se você lê Filosofia na Alcova, né, é um livro extremamente pornográfico, tá? Mas no meio da pornografia, os personagens param e começam a filosofar sobre isso. Qual o limite? Qual o limite? Né? Se existe limite. Não, ele que dá o nome ao comportamento de sádico, com certeza para ele não tinha, né? Exatamente. Eu acho, numa visão cristã, eu acho que o limite é o consentimento do outro. Perfeito. Também acredito. Quer dizer, se existem duas pessoas que sentem prazer com a dor, é complicado. O limite é não se matar, né? O limite é não se matar, não se autodestruir. Mas o limite... Eu acho que existe alguma espécie de perturbação espiritual, sim. Eu não consigo entender por que é necessário a dor. Eu acho um complexo... mas o orgasmo tem... patológico isso aí. Se você prestar atenção, o orgasmo tem uma relação com a dor. Se eu não estou enganado, uma das formas de você constatar que um cadáver que foi achado na forca, né, num quarto, ele realmente se enforcou e não mataram ele e colocaram na forca, tá? Se ele ejaculou nas calças, ou na cueca, tá? Se ele teve ejaculação. No momento que é enforcado? Porque no momento que ele é enforcado, ele tem ejaculação. Eu posso estar enganado, tá? Mas me parece que um dos dados, se não houve ejaculação, então esse é um dos sintomas, um dos sinais de que ele foi morto antes, depois colocado na forca para
alegasse suicídio. Quer dizer que o cara com uma dor extrema goza? Isso. Tanto é que há um filme, e não me lembro qual, que eles tentam ir até o limite de apertar a garganta. Eu não sei qual filme que mas existe uma relação amorosa e eles vão tentando vários tipos de prazeres, né? Eu assisti isso. E existe um lance que eles chegar muito perto do estrangulamento total, mas não, que é para ver até onde iria esse prazer. Esse prazer. Então eu acho que a ejaculação e a dor têm uma relação. Ou o orgasmo e a dor, né? Tem uma certa relação. Mas, e aí, eu respeito ou não o masoquista, independente dele, né, ou o sadista, né? Eu respeito a partir do momento que ele se relaciona com pessoas que consentem. Né? O que eu não posso aceitar, mas eu acredito, por exemplo, é o pedófilo. O pedófilo, o masoquista, o sadomasoquista, que eu não sei se teria tanta diferença do masoquista em si, mas o sádico, me parece, o sadomasoquista, ele também gosta de fazer o prazer no outro, quer dizer, a dor no outro. A dor no outro, Exato. Ele tanto sente prazer na dor, tendo dor, como também sente prazer fazendo... Nós temos vários outros casos, quer dizer, o voyeur, nós temos aqueles que fazem sexo com animais. Isso, a zoofilia, né, que eles chamam. Zoofilia. Isso também, por exemplo, a zoofilia. Dá para tentar ver por um prisma saudável? Então, eu coloco um ponto de interrogação aí, né, na zoofilia. Né, coloco um ponto de interrogação mesmo. Né, até que ponto isso é saudável e higiênico, né? Mistura de espécies, né? Eu também fico com certo... Aí não tem consentimento, né? Exatamente. Como é que você sabe se o outro está consentindo? E a pedofilia também é condenada por quê? Porque, primeiro, não tem consentimento. E se tiver consentimento de uma criança... Não é? Ela não está na sua maturidade suficiente para decidir sobre aquilo. Isso, para decidir sobre aquilo. Então é inaceitável. E o pedófilo me parece que enxerga a criança como um objeto e não como um ser com o qual ele está se relacionando. Não é? E em muitos casos tem o problema de ser pura e simplesmente uma reação de revolta ter passado por isso antes, né? Talvez. Alguns deles acabam desencadeando esse processo por ter passado por isso antes. Agora, de qualquer forma, é interessante que o que eu estou percebendo é que o prazer exige novidade. É uma coisa que eu percebi. Você deve ter sugerido a vários casais isso já, né? Exatamente. Sem novidade. Porque o prazer ele não é monogâmico, tá? E o prazer ele exige novidade. Né? A primeira pergunta que me veio visitando esses sites, né, foi: por que eu tenho necessidade de sempre ver o outro filme e não o filme anterior que eu já vi? Subjetivo. Isso eu gosto de alguns, em especial, que eu repito algumas vezes. Tudo bem. Você repete algumas vezes. Mas você sempre está em busca de alguma coisa nova. Sim. Você nunca assiste. É a mesma coisa, você compra a Playboy do mês que vem, por quê? Porque você Mas excelente discussão. A frase da Sharon Stone com o Michael Douglas, né? Ele preocupado porque ele está sentindo um prazer tão grande de estar com aquela loira lá, com a Sharon Stone, que ele fala assim, que foi a trepada do século. E quer dizer, é subjetivo. Para ela não estava tanto assim, talvez. Mas para ele foi. Né? Agora, como é que ele vai, depois daquela experiência sexual, fazer com que todas as outras experiências sexuais sejam iguais? Quer dizer, os fatores, será que são ligados realmente à diferenciação, a ter que ser novo? Eu acho que mesmo que a qualidade não seja aquela, vai ter uma outra qualidade. Entendeu? Vai ter um outro gosto. E a filosofia daquela feminista falou da síndrome de boi, que o boi ele vai lá, fecunda uma vaca, no dia seguinte ele vai no pasto, ele não vai fecundar essa mesma vaca porque ele tem um instinto natural que ele precisa reproduzir com as outras. Certo. E o homem é igualzinho, disse a feminista. E é verdade. Eu acredito que a nossa necessidade de variação ela é muito forte em termos sexuais. Não é? A gente sempre está buscando algo novo.
ou tanto variação de posição como variação de alguma coisa, não é? Mas sempre algo uma novidade.